Ô Ederson, boa noite. Arthur Moraes, mais uma vez, Rádio Super. Bom, 2 vitórias do time sob o seu comando. Mas o sentimento do torcedor, naturalmente, de tristeza, porque o time está fora da disputa do Mineiro. Claro que não vai e nem pode ir para sua conta esta eliminação. Mas o que pode ficar de aprendizado para o time, para esses jogadores, visando a sequência na temporada e as ambições futuras? Boa noite, Arthur. Acho que em todos os jogos você tem coisas boas e coisas que não são tão boas assim. A gente tinha uma missão que era muito difícil, era possível, mas era muito difícil. E a gente tentou e acho que a gente fez o máximo que a gente podia fazer. É claro que tem coisas que poderiam ter sido melhores, mas a disputa dos atletas, a disposição, a entrega foi digna assim, de muitos elogios da minha parte. Eu acho que como equipe, é claro que a gente não está pronto, a gente vai caminhar, a gente vai ir melhorando durante a competição. Eu acho que ninguém está pronto no Brasil, não tem nenhuma equipe que já esteja realmente jogando tudo aquilo que pode jogar. Então a gente precisa ter tranquilidade, tem muita coisa boa. Gostei, tivemos muita dificuldade com o gramado, mas isso faz parte, a gente vai enfrentar isso também, né, durante o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a gente vai ter uma equipe bem competitiva e se tudo. E espero que no dia 8 aí de agosto a gente possa fazer a nossa estreia e fazer com qualidade e fazer um bom jogo. Anderson, Sulimar da Rádio Inconfidência. Quais foram os fatores mais dificultadores para o Cruzeiro no jogo de hoje contra a Caldense? Um time que pouco atacou, que foi a equipe de Poços de Caldas, contra o Cruzeiro que buscava o gol, e também a condição do gramado estava ruim para os dois, mas qual foi o fator preponderante para que o Cruzeiro não pudesse ter conseguido aumentar o placar e conseguir a vantagem para se classificar às semifinais? Olha, Solimar, eu acho assim, é claro que o gramado é ruim para as duas equipes e atrapalha a definição das duas. Eu acho que em alguns momentos a gente acabou pecando em alguns lances, que eram lances importantes, assim, né? Tivemos chances claras, assim, chances para a gente poder fazer o segundo gol, e claro que isso ia causar ainda um sentimento talvez de maior preocupação da equipe da Caldense, mas o grande motivo é que a equipe da Caldense entrou com um propósito claro de se defender, de jogar pelo regulamento, com aquilo que ele tinha de vantagem, e eles foram felizes e competentes nisso. Foi um adversário que não é à toa que está se classificando, teve vitórias importantes contra equipes tradicionais do Campeonato Mineiro, então a gente também tem que dar mérito para essa equipe. Anderson, boa noite. Guilherme Pio do jornal Hoje em Dia. Na partida de hoje contra a Caldense, o Cruzeiro não conseguiu mostrar aquela organização tática que havia demonstrado contra o RT. Lógico, é o princípio do seu trabalho, mas a gente já enxergou um padrão naquele jogo com o RT, e hoje faltou isso diante da Caldense. Por que aconteceu isso? Aqui você atribui essa desorganização do seu time, e queria que você comentasse a respeito dessa quase chegada do Daniel Guedes, o lateral direito, que já está em Belo Horizonte e está aí perto de ser contratado. Um pedido seu, esse jogador. Um abraço. Eu me permita discordar um pouquinho de você. Eu acho que a gente teve um padrão de organização muito bom até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois disso, a gente se perdeu um pouquinho. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho aquilo que a gente tem como padrão. O segundo tempo é um segundo tempo que a gente tentou jogar, argumentar, com uma equipe que jogou muito atrás, então os espaços eram pequenos, mas a gente tentou. Eu não achei que foi desorganizado, sinceramente, assim. Eu discordo completamente. Eu acho que talvez com o campo em melhores condições a gente pudesse acelerar um pouquinho algumas jogadas, algumas movimentações que a gente tem, né? Num determinado momento do jogo, faltando aí 10, 15 minutos,
o lado emocional, ele pesa muito mais. Então a equipe tinha, na verdade, aquela ânsia de poder tentar fazer o gol, e aí você perde um pouquinho da organização, nesse aspecto sim. Mas eu acho que a demonstração deles tem sido muito positiva. Queria ressaltar aí a entrega de todo o grupo, aquilo que eles se dedicaram. Acho que ninguém pode falar o contrário disso, né? Eles se dedicaram demais, assim, até o último instante, todos correndo para trás, evitando o contra-ataque, evitando sofrer o gol do adversário e tentando atacar ao mesmo tempo. Então, eu fico orgulhoso dessa disposição, dessa entrega da equipe, e vamos aí continuar organizando e fazendo as coisas que a gente acha que possam ser importantes aí para a nossa equipe. Boa noite, Anderson, repórter Adroaldo Leal, da Rádio 98 FM. Bom, todos sabem que o objetivo do Cruzeiro é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Cruzeiro pegou um adversário mais forte em relação ao do último domingo aí, encontrou dificuldades, encontrou também um gramado como o de alguns estádios que vai jogar na Série B. Pelo que você viu hoje, Anderson, em relação à evolução do time para a estreia, o que esperar desse time do Cruzeiro, né, nessa estreia aí do Campeonato Brasileiro da Série B? Qual que é a real expectativa do treinador, que hoje o torcedor do Cruzeiro ficou um pouco preocupado, principalmente em determinada parte do jogo, onde o time se desorganizou em campo. A gente sabe que estava tentando a classificação, tentando o resultado, mas a partida de hoje deixou o torcedor um pouco preocupado. Eu não posso pensar como vocês pensam, que quando ganham de uma certa diferença, tá tudo muito bom, e quando não ganha, nós estamos falando de uma vitória também, né? Eu já vim aqui em Poços de Caldas várias vezes e ganhar aqui sempre foi muito difícil. Se você for observar, essa equipe conseguiu resultados muito significativos no campeonato, e não é à toa que classificou. Então a gente não estava jogando com uma equipe qualquer, uma equipe que se preparou, que estava bem montada. Então a desorganização de final de jogo é normal em função de um querer maior, né? Em determinado momento você começa a perceber que a bola não está entrando, que você precisa fazer algo diferente, todo mundo está tentando, todo mundo está indo mais à frente, a gente fica mais exposto, mas isso é em função da diferença de gols que a gente precisava. Acho que isso é que deixa a gente com essa sensação assim, de um pouco de desorganização, mas acredito que foram nos últimos 15 minutos do primeiro tempo e da segunda etapa. Boa noite, Anderson Moreira, aqui Rodrigo Franco da TV Globo. Por gentileza, gostaria que você comentasse sobre qual é o peso de tudo que o clube passou fora de campo, em termos de má gestão, de investigações, na frustração que o clube viveu hoje de não poder continuar no Campeonato Mineiro. Obrigado. Bem, Rodrigo, a frustração é enorme, né, dentro daquilo que a gente tinha como perspectiva. Mas eu costumo falar que não importa muito como começa, não importa como termina. Ano passado o Cruzeiro foi campeão mineiro e o final do ano, da temporada, foi uma temporada muito complicada, muito difícil. Eu tenho a consciência de que a gente queria vencer essa competição, mas a gente tem um objetivo maior e a gente precisa focar nele a partir de agora. Temos ajustes a serem feitos. E o que aconteceu no passado ficou no passado. A gente está no momento de construir um novo Cruzeiro, com as dificuldades financeiras que o clube tem. E eu não estou aqui para poder ficar lamentando isso, ou ficar julgando isso, ou ficar na expectativa de que possa, de repente, o clube voltar a fazer contratações de grande peso. Não foi para isso que eu fui contratado. Eu fui para poder montar uma equipe competitiva, uma equipe que tenha muita determinação para poder vencer os jogos, uma equipe que possa fazer com que o clube retorne aí à Série A, e é o nosso objetivo, e a gente vai fazer em campos bons, campos ruins, com dificuldade, de adversários muito qualificados, mas nós vamos fazer. Considerando todo o contexto que o clube vive hoje, havia algo mais que o elenco atual e a comissão técnica atual poderiam ter feito para evitar essa desclassificação no Campeonato Mineiro? Olha, acho que a gente sempre tem coisas que podem ser melhores, e a gente está aqui para isso.
Aquilo que eu falo assim, eu não tô, não dá para colocar a culpa em nada, gente. Já aconteceu, a gente sabe, são águas passadas. A gente tem que olhar para frente. Não adianta a gente ficar aqui lamentando aquilo que fizeram com o clube, infelizmente, né? O que a gente espera é que as pessoas que de alguma forma criaram alguns problemas para o clube, que elas possam de alguma forma serem punidas da forma que a lei prevê e que a gente possa, na verdade, pensar para frente, porque o que já passou e a gente não pode ficar lamentando e falando que o peso daquilo que aconteceu, isso já foi. A gente poderia ter feito coisas diferentes? Poderia, mas o que a gente tem consciência tranquila é que nós fizemos o nosso melhor dentro daquilo que a gente tinha como possibilidade. E isso é importante para todos nós. Anderson, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. O Cruzeiro tem como grande objetivo o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro daqui uma semana e meia. Com esses jogos do Troféu Inconfidência que o clube vai disputar, claro que o foco maior é a Série B. Como que você já pensa isso? Claro que terminou o jogo há pouco, mas qual que é a sua ideia para o time estar inteiro na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Bem, Samuel, a gente não pensou muito nisso, entendeu? A gente vai definir. Eu não quero que de forma alguma isso possa atrapalhar a nossa preparação para a estreia da Série B. Nós vamos utilizar o que a gente puder utilizar, a gente vai estudar um pouquinho o que pode ser interessante, mas tudo como preparação, né, para aquilo que é muito importante, que é a partir aí do dia 8, a nossa estreia aí na Série B. Então a gente vai verificar, vai conversar, mas eu te falo assim de antemão que nosso objetivo é muito claro, é uma boa preparação aí para a estreia do dia 8. Mais uma pergunta, Anderson. Hoje o Cruzeiro tenta no mercado jogadores para lado de campo, principalmente depois da saída do Angulo. É uma necessidade maior para tentar esses reforços no mercado, sabendo de todas as limitações que o Cruzeiro tem na parte financeira, mas o elenco ele vai te mostrando isso, que vai ser importante buscar esse tipo de reforço para o setor. E até aproveitando, o jovem Caio Rosa da base, ele subiu no início do ano e depois voltou para o time sub-20. Você pensa em reintegrar esse jogador no elenco profissional? Ô Samuel, assim, eu sobre essas questões, cara, que são questões internas, a gente discute, ouve muitas pessoas, a gente está tomando as medidas que a gente acha que são importantes para o clube, entendeu? Há uma necessidade de reposição em alguns setores, a gente já sabe disso, a gente precisa ter muita tranquilidade, porque não é simplesmente pegar e contratar qualquer jogador, né? Porque a gente possa depois se arrepender daquilo que a gente acabou fazendo por pressa. A gente está verificando, está dando oportunidade para jogadores jovens, está observando o mercado a possibilidade de jogadores um pouco mais maduros. Então a gente está trabalhando com as dificuldades que o clube tem, a gente precisa de ter uma boa oportunidade. E a boa oportunidade é quando um jogador, às vezes, está terminando um contrato, às vezes ele está em baixa em outro clube e a gente sabe que a gente pode recuperá-lo e que ele possa ser importante para a gente. Então a gente está trabalhando assim diariamente, o nosso foco é aqui nos jogos, mas a direção, né, o presidente, mais o David, o Drubski, o próprio André Argolo, estão todos trabalhando no objetivo da gente poder buscar as melhores opções. Agora é claro que eu tenho que ser realista, né, dentro daquilo que o clube pode fazer hoje. E eu acho que a gente tem ido muito bem, com nomes que são importantes no mercado, nomes que agregam, jogadores que possam, né, continuar aí nos apoiando nessa questão técnica, né, de maturidade. E eu acho que os jogos mostraram isso. A gente teve bons jogadores contratados que deram uma resposta muito positiva e isso é muito importante, né? Então, com a saída do Angulo, é claro que a gente vai buscar jogador com esse perfil, dentro daquilo que a gente pensa, observa, e respeitando principalmente as questões técnicas de quem trabalha diariamente, não só na base, mas no profissional, para a gente poder
fazer aquilo que realmente pode ser feito de melhor. A última agora. Boa noite, Anderson. Josias Pereira, do Jornal O Tempo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, após essa vitória, que ficou com gosto amargo pela eliminação, né, no Campeonato Mineiro, é se ficou constatado, né, que o Cruzeiro realmente vai precisar aí de ir ao mercado para trazer uma peça para jogar aí nas beiradas, né, do campo, né, um jogador veloz, que é um ponta, que é um jogador que pode atuar aí nessas funções para auxiliar o clube nessa busca pelo acesso. Tem ainda a situação da Copa do Brasil, mas você acha que o time carece de um jogador mais experiente nesse setor para ajudar mesmo essa sequência que a Raposa tem pela frente? Muito boa noite mais uma vez, Anderson. Então, boa noite. É uma função que, com a saída do Angulo, que não é esse jogador experiente, né? Todo mundo agora fala muito da saída dele, porque se trata de um jovem muito talentoso e que já estava bem encaixado na nossa equipe, mas que a gente perdeu e a gente não tem que ficar lamentando. É claro que a gente está visualizando, tem conversas em cima de nomes importantes, agora a gente aguarda, né? A gente não tem esse recurso financeiro para poder fazer uma investida em cima de jogadores, às vezes, que são muito valorizados no mercado. Então a gente tem que ter paciência para poder buscar essas oportunidades. Mas isso já acontecia até mesmo antes da saída do Angulo. A gente já tinha percebido assim, algumas situações para a gente poder buscar jogadores que possam agregar ainda mais à nossa equipe. Boa noite.